Para exportar seu modelo para dentro da plataforma Microsoft, você precisa pensar em alguns pontos principais. Primeiro é o tamanho do detalhe ou do arquivo que você vai exportar. Arquivos muito grandes tendem a ficar muito pesado e pode demorar muito tempo. Então eu recomendo fazer isso mais quando você tiver alguns detalhes. Para exportar você precisa vir em Arquivo, Exportar. Você vai utilizar nativamente apenas dois formatos, ou o formato de objeto ou o formato de STL. O objeto ele vai trazer para dentro as cores que você tem inserida dentro do material, mas as suas coordenadas ficarão invertidas. Então, para trabalhar elas dentro do Excel ou do Word, ela dá um pouco mais de trabalho. Já o STL, ele vai vir com as coordenadas perfeitas e ele é muito fácil de você utilizar o Orbit. Eu vou fazer primeiro utilizando o STL. Ele vai me abrir essa caixa de diálogo. Nela eu tenho em formato binário e esse ASCII. Ambos vão ter exatamente o mesmo efeito. A diferença é que o binário ele vai ficar bem mais leve e o ASCII ele cria um arquivo de texto que ele é mais compatível com softwares antigos. Então, no nosso caso, vamos utilizar o binário. O tipo de resolução, você pode utilizar resolução com menos resolução, resolução média ou resolução alta. Unidades, não importa muito, eu vou manter em milímetros. Esse elemento exportar cores, você pode deixar ele ativado ou não, porque dentro do pacote Office, ele não vai pegar as cores, mas você pode utilizar algum outro software diferente, como o Blender. Vou salvar, ele vai pedir para salvar dentro da minha pasta. Eu vou escrever que é sólido STL e eu vou gerar um outro arquivo agora, arquivo, exportar, CAD, objeto. A caixa ela é mais simplificada, ela vai ter só a opção de resolução, eu vou manter ela numa resolução alta, e as unidades. Vou salvar no mesmo arquivo, vai ser sólido, objeto. Agora eu posso vir no Excel, por exemplo. Dentro de inserir, eu tenho a opção de inserir modelos 3D aqui no topo. Eu vou vir acessar de dentro do meu computador. E aqui eu tenho alguns arquivos criados. Um deles foi o sólido STL. Vou abri-lo. E após carregar, eu posso utilizar o gizmo que eu tenho no centro para fazer o orbit dele. Sempre que você insere um 3D, ele vai inserir a aba de modelos 3D no topo. Você tem algumas opções de configurações aqui, como ajuste, como do modelo, para inserir mais, resetar ele, se você for necessário. Você já tem alguma janela com algumas pré-visualizações para esse 3D. Como ele vai manter as mesmas coordenadas do Revit, com a apresentação melhor. Vou selecionar. E o mais importante é, você tem essa opção de zoom. Do lado você tem a opção de ajustar o tamanho, mas você tem a opção de fazer um pan ou um zoom. Você vai selecionar, ele vai ativar essa lupa na lateral. Eu posso clicar nessa lupa, mover para cima e aumentar o zoom, ou reduzir ele. Eu posso utilizar isso para focar em apenas algum detalhe que eu queira, ou movimentar minha peça, sem que eu precise redimensionar o tamanho da minha janela. Como é um STL, vocês podem ver, ele só veio num tom de cinza. Ele não trouxe nenhuma informação, nenhum material. Eu vou voltar, inserir, vou fazer o mesmo para esse dispositivo e vou fazer de um objeto. Aqui vocês podem ver os formatos que ele suporta. GLB, que tem o melhor resultado, mas, como eu falei, ele não pode ser exportado nativamente do Revit. Vou inserir. E este, já como objeto, ele trouxe as cores. Mas, como as coordenadas estão invertidas, ele fica mais complexo de você achar um ângulo que ficaria bom. Você pode tentar utilizar o que estão pré-configurados aqui. Este, minha vista padrão, já é uma outra direção. Eu vou fazer a mesma coisa para algum outro tipo de material,
Neste daqui, eu não possuo cores aplicadas ao material, somente nesse. Vocês podem vir em meus gráficos, na parte de preenchimento, eu coloquei um amarelo, que é esse tom que está sendo exportado. Já no meu de viga, e agora eu vou estar abrindo no Word, que é diferente. Mesma sequência, inserir, 3D objeto, vou selecionar ferragem objeto, como podem ver, com STL e com objeto. STL sempre fica com um acabamento bem melhor, nesse caso. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de se inscrever, curta, comente, compartilhe.